que só Jesus pode fazer isso. Amém? Mas nós estamos alegres, né, irmãos? Amém? Agora estenda suas mãos aqui para o nosso amado irmão Felipe, Diácono Felipe, estará com uma grande responsabilidade de trazer a mais pura e santa palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Muitas das vezes eu gosto de refletir que até aqui nós falamos com Deus através das orações, através dos louvores, mas agora, irmãos, é um momento a qual o Senhor fala conosco através da palavra. E nós aceitamos tudo aquilo que vier da parte do Senhor, porque o Senhor diz na palavra que Ele corrige quem Ele ama, e a correção do Senhor, com certeza, ela é suave, é maravilhosa. Vamos orar junto agora para o nosso amado irmão. Todos juntos agora. Senhor Deus e Pai, amado, poderoso, eis aqui o teu servo, Pai, a qual, com todo amor, com todo carinho, aceitou esse convite especial, Senhor, no domingo passado, quando o seu pai falou para ele que ele ia trazer a mensagem. Ele aceitou de coração e aqui se encontra, Pai. Pedimos a Ti que agora o Teu Espírito Santo já está liberado sobre a minha casa, Pai. Mais uma vez, possa usar o Teu servo para a glória do Teu santo nome. E nós, como igreja, Senhor, queremos ouvir a Tua voz através do Teu servo, Pai. Usa ele, Pai, em Tua autoridade, que o Teu Espírito venha conceder sabedoria do alto para o Teu servo, Pai, e que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Nós já oramos e agradecemos por tudo, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, amados irmãos. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. É um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra ao qual Deus colocou no meu coração. E para quem não acompanhou, essa é a terceira palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. E o interessante dessa palavra é que Deus colocou já no meu coração há algum tempo. Foi antes do sair de férias. Coincidência, amanhã eu volto a trabalhar, mas hoje eu estou de férias. E aí, logo na sequência, o pastor falou que esse mês seria o mês da família. E foi justamente a palavra que Deus colocou no meu coração antes mesmo de eu saber, né? Deus também colocaria esse mesmo propósito no coração do pastor. E mais do que isso, no momento que eu estava preparando essa terceira mensagem, Deus me mostrou que a primeira mensagem se conectava com a segunda, e a segunda se conecta com essa terceira. E aí eu queria fazer uma breve recapitulação das duas primeiras mensagens, bem breve. A primeira mensagem que Deus colocou no meu coração, e quem esteve aqui participou, foi eu ver, e quem não viu vai ter um resumo agora, foi a essência da nossa existência. E naquele momento eu dividi, Deus colocou no meu coração, em 4 tópicos. O primeiro, espírito de vida. O segundo, tempo. O terceiro, justiça de Deus. E o quarto, propósito de Deus. Por quê? Tudo começou quando Deus soprou um espírito de vida nas narinas de Adão. Compreendemos que esse intervalo entre o sopro de vida e o momento que nós nos apresentaremos diante do Pai, esse intervalo nós damos o nome de tempo. E a forma que usamos esse tempo, esse intervalo, ele atrai a justiça de Deus. Ele está atrelada à lei da semeadura. Então, em outras palavras, o que nós fazemos nesse intervalo é entre o sopro de vida e o momento em que a vida é retirada, nós chamamos de tempo.
define como que vai ser para a eternidade. E aí nós temos que verificar e entender o cumprimento do propósito de Deus. Essa foi a primeira mensagem. Descendo mais um degrauzinho, a segunda mensagem, ela foi sobre a mentira e a desobediência. Então, quem lembra dessa segunda mensagem, por que eu decidi trazer Deus colocou no meu coração? Pois é, através da mentira, a cobra, ela pavimenta o caminho que leva à desobediência de Eva e, por consequência, a desobediência de Adão. Então, a desobediência e a mentira, ela é a origem de todo o pecado. Ela que nos leva aos demais pecados. E aí, chegamos já mais próximo da terceira mensagem, aonde que isso tudo aconteceu, Vamos pensar. O Espírito de vida, aonde que ele foi soprado? Aonde foi que o tempo da humanidade começou a correr? Infelizmente, aonde foi que a mentira e a desobediência aconteceram e geraram os seus primeiros estragos? Aonde foi, irmãos? Não é mais além. Não foi numa empresa, não foi num governo, não foi num templo, mas foi numa família. Não é isso, irmãos? Adão e Eva, eles ali estavam formando a primeira família. Então, tudo isso aconteceu na primeira família. E aí, irmãos, isso me leva ao próximo passo, que foi a mensagem que Deus colocou queimando no meu coração, que é a mensagem dessa noite. Com o título: A Família, o Projeto de Deus. E aí, irmãos, a palavra que eu quero meditar, ela está no texto-chave em Gênesis 1, 27 e 28, e capítulo 2, 24. No versículo 21, 27 de Gênesis 1, está escrito assim: Criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. No versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, nesses dois versículos, você vê a bênção de Deus para aquele casal. Uma bênção, Deus está abençoando. Ainda neste momento, eles ainda não haviam pecado, eles ainda não haviam desobedecido. E Deus pega e ele abençoa aquele casal. Então, o que é importante, comentei até inclusive sexta-feira na casa dos meus pais, que a minha ideia inicial era que a primeira família ela foi composta Adão, Eva e os seus filhos. E aí Deus colocou no meu coração um outro entendimento que a primeira família ela começou com Deus, Adão e Eva. E nós conseguimos observar, meditando nas Escrituras, que Deus ele se coloca numa posição de pai, aonde Adão e Eva são os seus filhos. É ou não é? Afinal de contas, Deus ele abençoa, assim como o pai deve abençoar, assim como a mãe deve abençoar os seus filhos. Ele, todos os dias, na viração do dia, ele vinha, conversava com os seus filhos, ele vinha e orientava, ele deu orientações para Adão, deu ou não, irmãos? Ele falou que Adão deveria cumprir o propósito de escolher os nomes dos animais. Então, o pai, ele dá direcionamento para o filho, ele dá propósito para o filho, não é isso? Então, a primeira família, nós costumamos falar muito assim, porque Adão e Eva é o nosso pai e a nossa mãe. Ok, mas antes disso, Deus se colocou na posição de pai. E aquela estrutura familiar se iniciou aonde Deus na figura de pai. E a sua criação, que
que seriam os seus filhos, Adão e Eva, e ali tínhamos uma primeira estrutura familiar, correto, irmãos? Então, podemos afirmar que é o projeto original de Deus para a Terra. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida é o sopro, a obediência é o caminho, e a família é o alvo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, agora, começando mesmo a palavra, no tópico 1, né, vão ser 6 tópicos, já adianto para os irmãos. No primeiro tópico, o título que Deus colocou no meu coração é A Primeira Família e o Impacto do Pecado. E aí, nesse tópico 1, eu vou estar falando, meditando em Gênesis 3 e Gênesis 4. Gênesis 3, no versículo 1, na parte B, ou seja, na segunda parte do versículo, está falando assim: e ela quem? A serpente, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que nós temos aqui? A primeira mentira. Correto? Porque não foi isso que Deus falou. E aí, mais à frente, no versículo 4, novamente a serpente. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. A segunda mentira. A serpente não tinha como afirmar isso. E nós sabemos que realmente isso é uma mentira, porque Adão e Eva não subiram, né? Morreram. E aí, irmãos, no versículo 6, nós temos lá no finalzinho dele: tomou do seu fruto, comeu, quem? Eva, e deu ao seu marido, que comeu também. E aí, irmãos, reparem que chegamos na desobediência. No versículo 6 nós temos a desobediência materializada em Adão, primeiramente Eva, comendo o fruto. E vocês veem, irmãos, que eles só perceberam que estavam mortos após os dois comerem. Então a família naquele momento, como unidade, tomaram uma decisão de desobedecer, e isso gerou a consequência do pecado. E aí nós sabemos toda a história, que Deus ele vem, eles se escondem, e aí Deus fala para ele onde que eles estão, e aí eles falam: nós nos escondemos porque nós estamos nus. E ele pergunta: por quê? Quem disse para vocês que vocês estão nus? E aí reparem, irmãos, que no versículo 12, Deus ele vai e se dirige primeiramente a Adão. E aí já mostra Adão, ele foi o primeiro a ser criado. E Adão, como o mais velho, o primeiro a ser criado, ele tinha a maior responsabilidade naquele momento, por ser o primeiro. E aí foi assim, no versículo 12, Adão disse: foi a mulher que me destes por companheira. Uma frase pequena, mas você consegue ver duas coisas. Primeiro, Adão não assume o erro dele. Segundo, Adão tenta colocar o erro compartilhando para Deus: foi a mulher que tu me deste. E a responsabilidade para a mulher: foi ela, foi a mulher. Uma frase muito curta, mas você vê a intenção do coração de Adão em transferir a responsabilidade do lado dele para Deus, para a mulher. E aí no versículo 13, Deus também pergunta para Eva, e aí ela: poxa, já agora ficou ruim para o meu lado. E para quem sobrou? Ó Deus, foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Também não assumiu o erro e transferiu o erro da desobediência dela para a serpente. E aí nós aprendemos com isso, irmãos. No versículo 16, eu comecei falando sobre a bênção. O Pai abençoa, mas o mesmo Pai que abençoa, ele também deve corrigir. Ele também deve dar palavras de correção. E aí você vê no versículo 16, Deus falando primeiro agora, Deus fala primeiro com quem? Com Eva, já não é com Adão. Ele fala o seguinte: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Versículo 17. Irmãos,
Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Já li esse versículo várias vezes. E Deus, a Bíblia é uma fonte infinita de mensagens, de palavras. Olha, presta atenção nesse versículo 17. Glória. Agora é Deus falando com Adão. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse. Olha essa parte, irmãos, no versículo 17. Maldita é a terra. Por sua causa, com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aí você fala assim, peraí, mas Felipe, por que a gente faz isso? Quando Deus corrige Eva, ele direciona a correção para Eva. Quando Deus vai corrigir Adão, ele amaldiçoa a terra e não Adão. E aí, irmãos, quem é que já teve oportunidade que fez algo de errado? E aí o seu pai ou a sua mãe chega para você e ao invés de ele chegar, te bater, te colocar de castigo, ele fala assim: eu confiei em você e você me decepcionou. Irmãos, eu te falo com um sentimento muito mais humilde do que você dar um tapa, do que você ficar de castigo. Porque você entende que a decepção do seu ato foi tamanha, que a decisão de Deus, que a decisão do seu pai, da sua mãe, não é corrigir você. Ele demonstra, quando Deus ele fala, maldita é a terra, Deus está dizendo para Adão assim: você me decepcionou. E eu não vou corrigir, não vou colocar você de castigo, não vou te dar um tapa. Você está amaldiçoado na terra. Mas entenda, você me decepcionou. Isso tem um peso, irmãos, muito grande. Quem já passou por isso, você perdeu a confiança do seu pai ou da sua mãe por algo que você falou, que você não cumpriu. E normalmente, esse tipo de punição, ele está atrelado a quê? A quebra de confiança. É ou não é? Quando você quer uma vidraça com a bola, talvez não tá. Mas eu falei que você não jogar a bola aqui, então tá. Quando você deixa de fazer determinada coisa que o seu pai ou sua mãe falou, não faça isso, porque se fizer isso, vai acontecer algo ruim com você, e você faz, você quebrou a confiança do seu pai ou da sua mãe, você desobedeceu. O que nós falamos aqui? A desobediência, ela está atrelada à origem de todos os pecados, né? E às vezes vem atrelado o quê? Você vai e mente, né? Não, mãe, não, pai, eu não fiz isso. Ou seja, você mente, desobedece. Você vê que as duas coisas, elas andam junto. Guarde essa informação desse versículo. No versículo 21, o Senhor Deus faz roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. A partir do erro de Adão, a partir do erro de Eva, foi necessário a derramamento de sangue. Foi necessário a morte de um animal para que se fosse retirado a pele. E a partir daquele momento, os pecados deles foram cobertos. É isso que está escrito no versículo 21. Então, nós estamos falando do primeiro sacrifício atrelado ao pecado. E aí, irmãos, em Gênesis 4, nós já temos mais dois novos personagens: Caim e Abel, filhos de Adão e de Eva. E aí, irmãos, eu vou ler o versículo 6, mas preste atenção. Um pai e uma mãe, eles têm que conhecer o filho. Um pai e uma mãe têm que conhecer o filho. Tem, irmãos? Olha só o que está escrito aqui no versículo 6. Esse versículo 6, só para poder contextualizar, foi após Caim e Abel ter levado as ofertas a Deus, né? Caim leva frutas, legumes, e Abel leva o cordeiro da primícia, daquele cordeiro imaculado, e Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Então, no versículo 6, o Senhor, mais uma vez, irmãos, Deus se colocando na figura
de pai, ensinando para nós como que é que o pai deve agir na família. Ele fala assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Irmãos, preste atenção. Deus, dotado de todo conhecimento, de todo saber, ele poderia ler a mente de Caim, ele poderia olhar e sondar o coração de Caim, mas ele decidiu utilizar de algo que você, pai e mãe, pode utilizar, que é: qual pai e mãe, ao olhar para o filho, não sabe se o filho está chateado, se o filho está triste, se o filho está com raiva, se o filho não está bem. Deus mostra isso no versículo 6, quando ele olha aqui para Caim, ele não fala assim: eu vi que a sua mente ou o seu coração. Não, irmãos, ele falou do rosto. O rosto, o pai e a mãe conhecem o filho só de olhar para o rosto. Se você olha para o teu filho, o rosto da forma que ele te olha é o suficiente para você saber se o filho está bem, se não está bem, se precisa de algo, se não precisa de algo. É isso ou não é? É Deus mais uma vez ensinando como que devemos agir como família. Correto? E aí no versículo 7 é a sequência. Se você viu que o seu filho, sua filha não está bem, você deve fazer o quê? Aconselhar, conversar com o seu filho. E é isso que Deus faz aqui no versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? É uma pergunta. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está falando com Caim. Versículo 7, irmão. Caim ainda não havia matado o irmão. Se Caim está ouvindo a voz do pai, aquele primeiro homicídio teria sido evitado. Verdade, meu Deus. Mas Deus, aleluia. Deus, como pai, fez o que nós, como pai, devemos fazer: observar nossos filhos, nossas filhas, aconselhar eles, mas nós devemos saber também que nossos filhos e filhas são responsáveis pelos atos deles também. Versículo 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Escute. Olha só que interessante, irmãos. É que eu falei para vocês falar da reclamação da terra, o sangue do seu irmão está clamando. E aí, versículo 11: agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. De novo, amaldiçoado é você pela terra. Quem lembra que a gente acabou de ler que Deus amaldiçoou a terra? Aquela maldição que lá atrás, do erro de Adão, que foi para a terra, acabou de ser devolvido agora para Caim. Aquela maldição do erro do pai, do erro da mãe. Vocês, irmãos, como pai e como mãe, vocês são responsáveis. Vocês influenciam na vida dos seus filhos. Herança não é casa, não é bens, não é dinheiro. Herança é o caminho da salvação. Aleluia. Herança é o exemplo do que é ser cristão. Herança é você ser missionário na sua casa, falar de Deus através dos seus atos. Herança é você mostrar para os seus filhos, para as suas filhas, qual que deve ser o caminho correto, o que deve ser feito. E aí, irmãos, a maldição volta para Caim. Um resumo desse primeiro tópico: nós falamos sobre o plano e a queda. Não é isso? Adão e Eva recebem um jardim perfeito, mas a desobediência, não é isso? Quebra a comunhão com Deus. E a primeira crise familiar, e é aquele jogo de culpas, muitas culpas, né? Não foi eu, foi a mulher que teve testes, não foi eu, foi a cobra. E aí foi a primeira crise na primeira família. E aí a consequência extrema do pecado. A consequência extrema é um filho matando o outro filho, derramando o sangue do próprio irmão. A aplicação na prática: quando Adão e Eva desobedeceram, eles erraram o caminho.
erraram o alvo e atingiram o lar deles. Lembre-se, a vida é o sopro, a obediência é o caminho, e a família é o alvo de Deus. Tópico 2, irmãos, com o título A Família de Noé, do propósito à vulnerabilidade. Texto-chave, Gênesis 6 a 9. Gênesis 6, versículo 5, está escrito: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Nesse momento, Deus olha para a terra e ele decide que ele vai destruir a humanidade através de dilúvio. Porém, no versículo 8 está escrito: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. No versículo 9, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. E versículo 10, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí, irmãos, quando a gente olha a história de Noé, é algo incrível. Você já parou para pensar qual é o poder que a família unida no propósito de Deus tem? Vou te dar um exemplo bíblico. Noé é esse exemplo. Vamos ver por quê? Versículo 15. Faça a com com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Irmãos, a gente passa por esses números de uma forma seguinte, não para pensar. 135 metros é um prédio de 45 andares. Quem construiu a arca, irmãos? Noé, a esposa, 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. Irmãos, olha a demonstração da capacidade que uma família unida, vivendo o propósito de Deus, é capaz de fazer, irmãos. Irmãos, isso não é pouco não, irmãos. Eu tive a curiosidade de pesquisar. Vocês têm ciência de quando que a humanidade conseguiu fazer um barco, uma embarcação maior do que a arca? Em 1908. Eles construíram, em 1858, na Inglaterra. Ela ultrapassou 135 metros. Você sabe quantas pessoas foram necessárias para construir essa embarcação, irmãos? Vocês têm noção? Nós estamos falando de uma família que viveu aí há 2.300, 2.500 anos antes de Cristo, com ferramentas manuais rudimentares. E aí agora nós estamos falando já de 1858, com ferramentas mais atuais. Irmãos, foram gastos mais de 2.000 operários. 2.000 homens foram necessários para fazer uma embarcação que ultrapassasse o tamanho da embarcação que uma família com 8 pessoas construiu dentro do propósito de Deus. Vocês acham que é pouco uma família unida no propósito de Deus, irmãos? Deus tremendo, aleluia. Não, irmãos. Não é, irmãos. E é por isso que Deus nos convida para sermos parte da família dele. É por isso que nós nos tratamos como irmãos e irmãs. Porque nós devemos fazer parte da família. Amém. Isso é a cabeça, irmãos. É ou não é, irmãos? Em Gênesis 8, versículo 16. Olha só. Ele construiu a arca, 40 dias de chuva, toda aquela tempestade, toda aquela situação. Deus se lembrou da família de Noé. E aí, a arca encontra terra firme, terra seca. Irmãos, presta atenção. Olha só o que Deus fala com Noé, versículo 16. Sai da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres dele. No versículo 18, ele obedeceu. Então Noé saiu da arca com sua mulher e
e seus filhos e as mulheres deles. Irmãos, presta atenção. Tem crente, tem pessoas que ele passa uma vida construindo algo junto com a família, ele passa por uma situação de dilúvio, de morte, e na hora que ele encontra a terra firme, ele quer sair sozinho. E Deus não coloca isso aqui. Deus ele fala, não é estar sozinho porque você é suficiente. Não, irmãos. Deus fala, saia você, a sua mulher e os seus filhos. Irmãos, quantos homens, quantas pessoas, quantas mulheres passam uma vida construindo algo do lado de outra pessoa, junto da sua família, passa por dificuldade, passa por uma situação onde o mundo todo morreu. Aí quando ele encontra uma terra firme, ao invés de ele continuar com aquela pessoa que esteve com ele no processo, que esteve com ele construindo algo junto, e não é qualquer coisa, algo grandioso, aí naquele momento que ele encontra a terra firme, ele vai tomar a decisão de sair sozinho. A Bíblia não fala que é isso que nós devemos fazer, irmãos. Deus é claro, ele fala, sai você, sua esposa, homem, esposa, filhos e as noras. Não fica ninguém para trás, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não é, irmãos? Amém. E aí, irmãos, você passa do processo, você passa a dificuldade, você passa o dilúvio, e aí você está bem, você está com a sua família em terra firme. O que nós devemos fazer? A Bíblia nos ensina, irmão. A Bíblia está aqui para nos ensinar, irmãos. Oh, maravilha! Versículo 20. Depois Noé construiu um altar decorado ao Senhor, e tomado alguns animais e aves puros, ofereceu-os no holocausto, queimando-os sobre o altar. E aí, irmãos, além de você ter que estar junto com a sua família, nós devemos ser gratos. Amém, Jesus. Quantos aqui têm perdido a bênção, porque quando sai da arca, quando sai da dificuldade, quando chega em terra firme, escolhe não agradecer a Deus, irmãos. Maravilha, Deus! Aleluia. E ele fez o quê? Ele construiu um altar, e junto da família dele, ele agradeceu a Deus, irmãos. Nós não sejamos ingratos, que nós não pegamos aquela bênção, aquela vitória, e que nós não esqueçamos daquele que nós devemos agradecer, porque através dele nós conseguimos chegar em terra firme, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia está aqui nos ensinando o tempo todo. E aí, Deus renova a aliança com o homem. Lembra daquele primeiro versículo que eu li? Quando Deus, como o Pai estava abençoando Adão e Eva, Deus renova essa aliança, versículo 1 de Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Aleluia! Ele renova a aliança que ele tinha feito com Adão e com Eva antes do pecado. Não é isso, irmãos? E aí, o que nós temos aqui? Versículo 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Versículo 21. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Versículo 22. Cã viu e foi contar a seus irmãos que estavam do lado de fora. Versículo 23. Sem Jafé pegaram a capa e cobriram. E aí, irmãos, eu preciso fazer um parênteses aqui. Quantas vezes você está na posição de Cã, aonde você vê o seu pai, o seu irmão, sua mãe, o seu irmão, o seu amigo na condição de erro, e aí o que define é como você lida com essa condição. Veja bem, irmãos, Cã viu a nudez, viu o pai exposto, viu o erro, viu a falha. O que Cã faz? Ele sai e vai contar aos irmãos. É ou não é, irmãos? Versículo 24. Aí, versículo 23. Sem Jafé pegaram a capa e cobriram. Não só isso, irmãos. Eles pegam a capa, eles viram o rosto e eles cobrem o pai. É verdade. Irmãos, quem é você na sua família? Você é Cã que expõe o erro do outro? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na igreja? Quem é você aonde Deus tem te colocado? Você faz papel do acusador e
e você pega quem está na condição de vulnerabilidade e expõe e leva o erro do outro à frente? Ou você acende a fé e cobre o erro com discrição, com amor e trata aquele que está na vulnerabilidade, irmãos? Quem é você? Os três foram criados pelo mesmo pai e mesma mãe. Os três receberam a mesma bênção. A gente leu que os três foram todos os filhos. Deus renovou a aliança com Noé e os três filhos. Cã recebeu a bênção, assim como Adão e Eva também tinham recebido. Porém, assim como Adão e Eva, Cã, ele escolheu o caminho errado. Não é isso? E aí, irmãos, olha como é que a Bíblia ela nos ensina, versículo 24. Quando Noé acordou do efeito do vinho, ele descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Mas espera aí, irmãos, quem cometeu a falha não foi Cã? Por que Noé amaldiçoou Canaã? Canaã era filho de Cã, era neto. E o outro, irmãos, aqui está muito claro, quem está falando no versículo 24 aqui é Noé, não é Deus. Mas repare, irmãos, Noé, ele aprendeu com Deus, mas ele não aprendeu com Deus. Deus, quando estava decepcionado com Adão, ele amaldiçoou quem? A terra. Agora nós temos Noé, que ele está decepcionado com Cã. Irmãos, isso aqui tem um peso tão grande. Eu vou contextualizar para os irmãos no meu entendimento. Você pega aquela época, hoje em dia perdeu isso, não podemos perder. A bênção do pai e a maldição do pai tinha um peso para aquela cultura muito grande, e esse peso permanece até hoje. Nós que não estamos dando atenção para isso. Veja bem, irmãos, a decepção de Noé é tão grande com Cã, que ele não consegue nem dizer o nome do próprio filho. Irmãos, a partir daquele momento é como se Cã deixasse de existir do pai, de tamanha decepção. E aí ele direciona a maldição para o neto, filho de Cã, assim como Deus fez por Noé, que a decepção dele com Adão era tamanha, ele direciona para a terra, não para Adão. Então, irmãos, mais uma vez, é a Bíblia nos ensinando o que devemos fazer em família. Esse tópico, um resumo. Primeira coisa a salientar: o poder da unidade. A mesma família que foi capaz de construir com as suas próprias mãos algo enorme, glorioso, inimaginável, enorme, capaz de salvar a humanidade e todos os animais, né? Todos nós somos agora filhos e descendentes de Noé, e todos os animais que existem hoje são descendentes dos animais que foram salvos e resgatados pela arca. E aí nós temos um tópico que seria o erro de Cã versus a atitude de Sem e Jafé. E aí, irmãos, mais uma vez, está traçando aqui um paralelo para a igreja. Nós não devemos ser aquele que expõe o erro dos irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para pensar. Nessa passagem, nós temos os maiores pecados e os maiores erros que até hoje nos levam a afastar de Deus. É ou não é? Vamos pensar. Bebedeira, embriaguez, Noé ele fica embriagado. Até hoje nós não escolhemos com isso. Sim ou não, irmãos? Bebedeira. A nudez de Noé, podemos fazer um paralelo com toda a questão da sexualidade, da luxúria, da exposição. E aí eu te pergunto, hoje, a luxúria, o sexo, não é algo que tira as pessoas da presença de Deus? Sim ou não, irmãos? Sim. E aí, irmãos, nós temos aqui um filho que vê um erro, assim como uma pessoa vê um erro, e
e faz a fofoca. E a fofoca é um problema que nós temos até hoje, irmãos? Sim. E aí o que Pedro diz? Se chegar um irmão para você querendo expor o erro, a falha de alguém, você não deve fazer com canto e levar para frente aquele problema. Você deve, com carinho, amor e discrição, cobrir as falhas e o erro do seu irmão. Não é isso? Amém, Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Deus. E aí, a dor de um pai e as consequências, né? Cã perdeu o direito de ser mencionado por seu pai. Sem Jafé escolheu o caminho da honra e da obediência aos princípios. Você sabe o que sem Jafé entenderam, irmãos? Eles entenderam que a vida é um sopro, a obediência é um caminho e a família é o alvo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tópico 3, irmãos. Alianças, erros e o poder da família de Abraão. Esse texto, essa mensagem aqui, fica em Gênesis 14, 15, 16 e 21. Em Gênesis 14, no primeiro versículo, depois em casa vocês leem, resumidamente lá falam sobre 4 reis que decidem que iriam pelejar contra outros 5 reis. E aí no versículo 1 cita os 4 reis, no versículo 2 os outros 5 reis. E aí eu queria chamar a atenção para os irmãos no versículo 12. Olha o que acontece. No meio dessa guerra toda, levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. E no versículo 14: quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou colocar os 318 homens treinados e nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Irmãos, nós temos um exemplo de que 8 pessoas de uma mesma família foi capaz de construir. Agora nós temos um exemplo de que Abraão, junto com os nascidos em sua casa, foi capaz de fazer. Repare, irmãos, Abraão, o patriarca, junto com os filhos da sua casa, eles foram capazes de derrotar reis que derrotaram outros reis. Irmãos, eu te falo nessa noite, uma família unida era capaz de subjugar qualquer governo. A família unida era capaz de pelejar e ganhar e vencer batalhas contra reis que ganharam de outros reinos. O poder da família está acima do poder do governo, está acima do poder de exércitos. A família unida, a família vivendo o propósito de Deus, é capaz de construir a arma, é capaz de pelejar contra reinos e consegue sair vitorioso. Irmãos, a família não é pouca coisa, irmãos. Pelo contrário, a família é o projeto de Deus em nossas vidas. A família é o ambiente mais precioso. A família não pode ser trocada. A família ela não pode ser penhorada. Ela não pode ser negociada. A família é o propósito de Deus em nossas vidas, irmãos. Maravilha, Jesus. Uma família aliada com Deus é mais forte que o exército. E aí, irmãos, o mesmo, mais uma vez, assim como Adão, assim como Eva, que foi capaz de ver e falar com Deus face a face, assim como Noé, que foi capaz de construir uma arca maravilhosa, e agora, assim como Abraão, que foi capaz de vencer exércitos, Abraão, ele não confia que Deus vai cumprir a promessa na vida dele. E mais uma vez, irmãos, a Bíblia nos traz a mesma família capaz de algo grande, maravilhoso. Depois ela vai e comete atos falhos. É isso, irmãos? E aí, Abraão, ele fica se questionando, se vocês verem. Aí no versículo 4 Deus fala: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Ele fala não será esse, porque no versículo anterior ele questiona Deus e fala que ele exerce de Damasco, seria o servo dele, herdaria a casa dele. Deus vai responder para ele: não, eu tenho compromisso e propósito contigo. Irmãos,
Muitas pessoas perdem a promessa de Deus porque não querem esperar o tempo de Deus. É verdade, meu Deus. Deus não precisa de ajuda humana para cumprir o propósito da promessa dele em nossas vidas. As pessoas perdem a bênção e não têm paciência de aguardar o tempo de Deus. E aí o que acontece? Em Gênesis 16, no versículo 2, disse a Abraão, quem disse a ele? Sarai, então tinha dado o nome. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, continuando em Gênesis 16. Aleluia. Em Gênesis 16, versículo 12. Já passou, Agar já tem um filho, é dado o nome de Ismael a esse filho. Agar maltrata Sara, e Sara depois ela fica triste, e Abraão fala: a serva é sua, faz o que você quiser com a sua serva. E ela começa a maltratar tanto Agar que ela foge. E lá no deserto, no versículo 12, um anjo fala com Agar e fala o seguinte em relação a Ismael: ele será como um jumento selvagem. Ismael, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E aí, irmãos, qual é a consequência de nós não aguardarmos o tempo de Deus? Eu vou te dizer: os descendentes de Ismael que deram origem ao povo árabe. Eu fiz uma pesquisa aqui. Esse povo árabe, hoje, na sua atualidade, é a Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait e mais. Eles migraram e estabeleceram também rotas comerciais, o que nós temos hoje como Jordânia, Iraque, Síria, Líbano e Palestina. É basicamente, irmão, todos os países vizinhos e próximos de Israel. E aí essa promessa, irmãos, a Bíblia é verdadeira, essa promessa ela permaneceu até hoje. Israel até hoje tem problemas com os seus vizinhos, que são os seus irmãos. E temos problemas que foi original lá atrás, porque um homem e uma mulher decidiram não esperar e aguardar o tempo de Deus. E aí as consequências das suas escolhas, a consequência das escolhas exatas de um pai e uma mãe reflete na vida do filho, sim ou não, irmãos? E nós como pai, como filho, nós temos responsabilidades sobre a vida dos nossos filhos. E as consequências, elas vão além. Mesmo depois que eles saem de casa, mesmo depois que eles casam, mesmo depois que você já foi recolhido, as suas decisões, a sua ou falta de decisão, as suas ações ou falta de ações refletem na vida dos seus filhos. Porque a família é o propósito de Deus, irmão. A família não é qualquer coisa. Por que a família é tão atacada hoje em dia? Porque existem vários projetos para acabar com a família. Vamos criar outras famílias de outras formas. Não existe outra família de outras formas. A família que existe é o que Deus planejou. Qualquer coisa fora disso é criação humana. Deus cria a família antes de ser criado governos, antes de ser criado igrejas, antes de ser criados tribunais. A família vem antes, irmãos. E por isso a família é tão atacada, por isso que nós devemos orar pelas nossas famílias, orar pelos nossos. E é por isso que Deus fala que nós devemos ser a família de Cristo, a família dele. É ou não é, irmãos? Aleluia! Glória a Jesus. E aí, irmãos, ponto 4 fala sobre a linhagem de Isaac e Jacó e o mandamento de Moisés. E aí eu trouxe
Irmãos, a Bíblia ela vai se falando, tem vários exemplos, várias passagens. Se você for olhar e pegar cada um aqui, já fala horas e horas e horas. E aí eu vou fazer uma pincelada bem rápida aqui. Ó. Quem que está falando aqui sobre a linhagem de Jacó? Né? Nós temos Abraão. Aí Abraão ele tem Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó tem por nome um irmão, não é isso? E aí Jacó ele vai, casa com duas mulheres e tem também filho com as duas servas dessas duas mulheres. E através dessas 4 mulheres ele tem 12 filhos. E aí, irmãos, olha só que coisa. Deus usa uma família imperfeita para cumprir propósitos perfeitos. Amém. Correto? Glória a Porque Deus. nesse sistema cria-se filhos favoritos, esposas favoritas, e gera divisão que culmina na venda de José do Egito como escravo. Os irmãos vendem, né? É Deus. E aí, chegando a família de Moisés, chegando em Moisés, ele só inicia o ministério dele após constituir a sua família e após passar por um processo no deserto, porque o deserto é um processo do crente, é um irmão. E por que ia chegar Moisés? Porque lá em Moisés, quando você pega lá lá em Gênesis, no 20, versículo 12, onde Moisés é levado ao monte, ele recebe os 10 mandamentos, e aí eu queria salientar o 5º mandamento, irmãos, que está escrito assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, quando eu leio o 5º mandamento, eu lembro na hora de campo de Noé, sobre o fato de não honrar o pai, sobre o que é interessante, irmãos. Se você ler os 10 mandamentos daqui, o único mandamento que ele é atrelado e junto com uma promessa, um único, é o 5º, aonde você tem que, se você honrar o seu pai, se você honrar a sua mãe, você vai ter os seus dias na terra prolongados. Aleluia, glória a Deus. Se você olhar, irmãos, todos os outros mandamentos, se você não cumprir, você vai estar fora da presença de Deus e acabou. Aí você faz o que você é punido. Esse é o único que fala: se você fizer, você cumprir, você vai ser compensado. Ou seja, isso mostra mais uma vez como a família ela é especial para Deus, ela é o projeto dele. Glória a Deus. A ponto dele colocar isso como um quinto mandamento dele. E aí, por que Deus colocou essa promessa de longevidade no mandamento da família, irmão? Porque a vida, ela é um sopro, a obediência é o caminho, e a família é o alvo de Deus. E aí, irmãos, no tópico 5, nós estamos falando agora da casa de Davi, consequências e alianças. E o texto-chave está em 2 Samuel 11, 12, e depois Salmos 89, 3 e 4. Maravilha, Deus. E aí tem o peso das escolhas. Todo mundo fala, né? Da origem, do começo de Davi, pastor de ovelhas, se João separado, lutou com Golias, chegou ao reino, ele já estava no reino, e aí eles olham no terraço, vê Betseba, e todos nós sabemos, né? A consequência, né? Ele se deita com ela, tem um filho, tenta trazer o marido dela para que ele tenha relações com a esposa, e aí o filho se torna dele, esse marido não aceita, ele coloca esse marido na frente de batalha, e esse homem morre. E aí você vê o mesmo Davi, que toda a sua origem, ungido por Deus, foi capaz de derrotar gigantes, ele comete um erro, e aí ele paga o preço por isso. E o preço que ele paga, irmãos, se você ler, é dentro da sua própria família. Verdade, Deus. É filho querendo tomar o trono dele, filho se deitando com as concubinas dele, é irmão tendo relação com irmã, é irmão matando irmão. É ou não é, irmão? Dentro da família dele.
Mas Deus, vendo que Davi estava com o coração arrependido, o que ele faz? Ele faz a aliança da graça. Amém. Aonde ele determina que jamais perderia, sempre haveria um descendente dele no trono. E isso culmina onde, irmãos? Culmina no próprio Messias. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida é um sopro. A obediência é o caminho. E a família é o alvo de Deus. Aleluia. Para terminar, irmãos, o último tópico, o tópico 6, aonde eu queria chegar, é a família de Jesus. O modelo de responsabilidade. E o texto-chave está tanto em Mateus 1, 28 e 25, como Lucas 2, como João 19, 26 e 27. E aí, nós temos o seguinte: a escolha de Deus. Irmãos, já para pensar, por que Deus não manda Jesus adulto à terra? Por que Deus escolhe que Jesus nasceria de uma mãe terrena e seria criado pela mãe terrena e por um pai terreno? Porque a família é propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você tinha dúvida até esse momento, irmãos, não pode mais haver essa dúvida, irmãos. Glória. E aí, irmãos, olha só, versículo 7 de Lucas 2. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e a colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Irmãos, a palavra aqui que eu queria destacar é primogênito. Só tem primogênito quem tem mais de um filho. Aqui já se fala, a Bíblia está falando que Maria teve mais filhos. Senão ela falaria o quê? Unigênitos. Mas não, primogênito. E a primogenitura, ela traz responsabilidades. O exemplo de Jesus como filho mais velho. A Bíblia não traz isso de forma clara, o pastor até falou sobre isso no último domingo, mas o que a gente pode entender é que José ele acabou morrendo cedo. E aí o que faz a gente entender isso? Em Mateus 13, 55, versículo 55, 56 está escrito: não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E aí também temos em Marcos 6,3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Ou seja, irmãos e irmãs. Irmãos, para Jesus ser conhecido como o carpinteiro, ele deve trabalhar como carpinteiro. Não é isso? Se ele fosse o pintor, seria o pintor. Se ele fosse o mecânico, Jesus faz o mecânico. O enfermeiro, o médico, o advogado, o engenheiro. Mas aqui, por que Jesus trabalhou? Porque ele, como primogênito, tinha a responsabilidade de cuidar da mãe e dos irmãos. É ou não é, irmãos? A Bíblia está sendo muito clara aqui, ó. É verdade, meu Deus. Não dá para ter dúvida nisso. Então, e aí, e o zelo dele? Ele acabou quando ele começou o ministério com 30 anos? Ou o zelo dele foi com 31, com 32? Irmão, o zelo dele foi até o final. Até o final ele zelou pela família dele. Quer ver, irmãos? Aqui, ó, João 19, 26 e 27. Nesse momento Jesus já estava na cruz, em vias de fato de morrer. E aí ele, como 100% Deus, mas também 100% homem, o que ele faz? Jesus, pois, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disso, ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém. Irmãos, a partir do centro humano de Jesus, fez olhar para a mãe dele terrena e pensar: eu vou morrer agora, mas eu vou deixar desamparado. João, você que é meu amigo, você que é meu filho, cuida da minha mãe, João. Glória a Deus. João cuida, irmão, para aquele momento, Maria entra na casa dele.
É ou não é, irmãos? Mesmo sabendo que ele ressuscitaria, mesmo sabendo de tudo que viria depois, ele olhou como primogênito, como aquele que assumiu o papel do pai que havia morrido, né? Do pai terreno, o padrasto dele, que cuidava da mãe, cuidava dos irmãos. Mesmo naquele momento dele final, ele teve a consciência de olhar e cuidar da sua família. E nós também devemos ter esse olhar, irmãos. O verdadeiro cristão não pode desamparar a sua família, o verdadeiro cristão não pode deixar a sua família de lado. O emprego não pode ser acima da sua família, o trabalho não pode ser, o estudo não pode ser. A sua família, ela tem que ser a sua prioridade abaixo de Deus, irmãos. O seu emprego, ele tem que ser para que você tenha condições melhores para a sua família. Os seus estudos têm que ser para que você tenha condições melhores, para conseguir empregos melhores, para dar melhores condições para a sua família. As coisas não podem ser motivo para te afastar você da sua família e nem te afastar de Deus. É verdade, meu Deus, aleluia. Irmãos, vamos concluir. A Bíblia está repleta de exemplos de famílias imperfeitas, irmãos. Não queira cobrar perfeição na família de vocês, mas a Bíblia também está repleta de exemplos de que, ao você ver o erro, você deve cumprir o erro, você deve perdoar, você deve ouvir a voz do Pai, você deve buscar a bênção do Pai. O filho não deve abandonar a mãe, o marido não deve abandonar a esposa. Não é isso, irmão? Quando você passa por dificuldade, você passa junto, você está na mesa, você tem que estar junto também. Glória a Deus. Irmãos, lá no Éden, quando Deus vai punir Adão, Eva, lá, Deus não fala assim, ó, vocês erraram, vocês pecaram, então, ó, vai cada um para um lado aqui, então aqui o divórcio aqui acabou, você vai para lá, você vem para cá. Mas não, vocês erraram, vocês vão pagar o preço, vai pagar junto. É isso ou não é, irmão? Pai querido. E aí, irmãos? Deus, ele fala, ele usa a família o tempo todo. Na conclusão, Jesus veio ao mundo, obedeceu até a morte de cruz, e antes de expirar, cuidou da sua mãe. Ele nos mostrou perfeitamente que a vida é o sopro, a obediência é o caminho, e a família é o alvo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Ouça Nice, Deus. o Espírito diz em Deus. Amém. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez. Mas- Só um pequeno recuo, pequeno grupo. Pai, que a Mas- Deus tem nos amado. Amém. Deus tem falado conosco. Aleluia. Amém?